Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro, nosso segundo mês aqui, já correndo um pouquinho, mês de bastante instabilidade. Se a gente olhar para o mercado norte-americano, as coisas estão bem malucas por lá. Daqui a pouco eu trago, claro, essas atualizações, mas eu sou o Gabriel Monteiro, estarei com vocês a partir deste momento, pelos próximos minutos, trazendo todas as atualizações dos mercados nacionais e internacionais. Começando, claro, sempre pela Ásia. Nós temos uma situação bem interessante lá na Ásia, as bolsas reagindo bem, de forma bem interessante aqui aos anúncios dos últimos 2 dias. Tivemos uma entrevista com Powell que animou bastante o mercado. Nós tivemos ontem algumas declarações dos Fed Boys, dos membros do conselho ali do Federal Reserve, que também tem voz na decisão de política monetária, que foram bem mais restritivas. A realidade é que a gente não teve absolutamente nenhuma nova notícia nos últimos dias e o mercado norte-americano, ele deu a louca, ele quis interpretar do jeito que gostou ali aquelas falas de Powell e agora os ânimos vão se assentando, vão se amenizando e o mercado asiático, claro, repercutindo as fortes quedas da tarde de ontem nas bolsas lá dos Estados Unidos. Nós temos Nikkei com 0,03% de queda, estabilidade para o índice. A gente tem algumas discussões sobre o novo presidente do Banco Central japonês, do Bank of Japan. Então, a gente vai ter muita discussão política, discussão que envolverá ali os partidos políticos e essa indicação para quem será o chefe do Banco Central lá no Japão e tocará essa política monetária. Ora, muito restritiva, tem algumas conversas sobre uma política monetária um pouco mais permissiva com a inflação. Claro, nós traremos todas essas atualizações ao longo da nossa programação e ao longo dos dias. Nikkei, 0,03% de oscilação negativa. Nós temos a Bolsa de Xangai, lá na China, 0,29% de oscilação positiva. Lembrando, todas essas da Ásia já com atividades encerradas no começo da manhã. Elas acabam funcionando em um fuso horário diferenciado, diferente do nosso aqui no Ocidente e, claro, negociando as suas ações durante a madrugada. Xangai, 0,29% de oscilação positiva. Nós temos o índice Hang Seng, lá de Hong Kong, também com uma oscilação bem interessante. Vou trazer aqui, inclusive, dar uma atualizada no meu mapa, que eu sei que tem uma oscilação bem forte para Hang Seng, 1,60% de oscilação positiva para o índice Hang Seng. O que puxou esse índice para cima foram, claro, as ações ligadas à tecnologia. Tem uma demanda de hardwares aí rodando no mercado, tem o sucesso do ChatGPT, tecnologia está em alta, está na boca aqui dos investidores e, claro, lá em Hang Seng nós temos um índice somente de tecnologia. As ações tiveram um bom desempenho no pregão de hoje, nas negociações de hoje, 1,60%. Só atualizando aqui a oscilação de Xangai, 1,18%. Então, ganhando no lugar de 0,23%, 1,18%. Xangai e Hang Seng em patamar positivo, andando bastante na tarde de hoje. O índice Nikkei está em estabilidade, como eu havia mencionado, e KOSPI na Coreia também em estabilidade, com queda de 0,09%. Então, movimentos distintos, sinais trocados, enquanto Coreia e Japão não saíram do lugar durante a madrugada, nós temos Xangai e Hong Kong ganhando bastante valor. Um otimismo aqui captando essas movimentações de mercado, 1,18% de oscilação positiva para Xangai e o índice Hang Seng 1,60%. Já para a Europa, nós tivemos dados bem interessantes divulgados para a inflação aos consumidores da Alemanha, vieram abaixo do esperado. Uma aceleração nessa inflação para o mês de janeiro, ficou em 8,7% na comparação anual. E a expectativa aí era maior do que isso, ou seja, era uma expectativa de 8,9, veio em 8,7, abaixo da expectativa do mercado, mesmo com o aumento na inflação. Esse dado que veio abaixo aí das projeções dos analistas, ele animou os mercados na Europa, principalmente, claro, o mercado alemão. E neste momento nós temos as bolsas já encerradas
encerradas com as seguintes oscilações: DAX na Alemanha 0,69% de alta, FTSE no Reino Unido 0,35%, CAC 40 0,96% de alta, ou seja, é um pouco distante daqueles movimentos que nós vimos no mercado norte-americano de ontem, que perdeu bastante valor. E também o índice Eurostoxx 0,98% de alta, então todos os principais índices europeus fechando hoje no positivo. Já para os Estados Unidos, nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vieram um pouco acima do projetado, um pouco acima do esperado na comparação semanal. Nós tivemos 196 mil novos pedidos de seguro-desemprego até o dia 4 de fevereiro e a expectativa aí era um aumento para 190, ou seja, 196 é o dado que tivemos, 190 o dado projetado. Na semana anterior, 183 mil pedidos, conforme os dados que foram apresentados anteriormente. Então, dado interessante, não o suficiente para tirar aquele pé atrás que o mercado colocou na última sexta-feira com os dados divulgados do payroll, com a criação de mais de 500 mil vagas de trabalho, mais de 500 mil postos de trabalho lá nos Estados Unidos. Dado ainda muito forte, esses pedidos de seguro-desemprego não são suficientes para animar um pouquinho o mercado. No entanto, depois da forte queda de ontem e um ânimo inicial, que tomou os mercados norte-americanos na manhã de hoje, nós temos as bolsas praticamente em estabilidade. Dow Jones 0,22%, S&P 500 0,22% também de oscilações positivas e nós temos aqui Nasdaq 0,27%. Nasdaq estava subindo mais de 1%, nós víamos aqui S&P 500 próximo ali do 0,9%, então oscilações que eram maiores durante a manhã e agora estão praticamente ali em estabilidade com o fechamento de ontem, ganhando um pouquinho valor as bolsas nos Estados Unidos. Quem se destacou? Disney reportou um resultado bem interessante. Uma alta de 11% nos lucros em comparação ao mesmo período do ano passado, do ano anterior. É o primeiro trimestre, na verdade. Primeiro trimestre fiscal de Disney, mais o último trimestre fiscal, o último trimestre do ano passado. Então, esses dados são referentes aos três últimos meses, de 2022, primeiro trimestre. Eu tô todo bagunçado hoje com essa mudança aqui nos resultados de Disney. Primeiro trimestre fiscal de Disney, último trimestre de 2022. 11% de lucro acima do que foi apresentado no ano anterior. No entanto, algumas notícias ali preocuparam principalmente os usuários e não os investidores. Foram anunciados alguns cortes de custos, principalmente ali para o serviço do Disney Plus, alguns cortes também no número de funcionários, repetindo o movimento ali que já foi apresentado por outras grandes companhias de tecnologia, como Amazon, Microsoft, Dell. Então, esse movimento de demissões bem forte para esse segmento de tecnologia e produção de conteúdo lá nos Estados Unidos. A ação disparou durante a manhã e agora está um pouco mais contida, 1,66% de alta para as ações de Disney, de Walt Disney Company. A gente sempre olha ali para o concorrente, de certa forma, que é a Netflix. Netflix também ganha valor em igual proporção, 1,23% de alta nas ações de Netflix durante o pregão de hoje, pelo menos até o momento. Vou trazer as atualizações até o final do dia para essas duas ações. Disney chamou bastante a atenção por esse salto no lucro, mas claro, com essas preocupações com os custos e com o produto entregue aos seus investidores e usuários. Vindo aqui para o nosso Ibovespa, nós temos um cenário bem volátil, 0,93% de queda para o Ibovespa, ora positivo, ora negativo, não está se decidindo aqui o nosso Ibov, mas a força vendedora de Ibovespa, pelo menos para os principais ativos aqui do nosso principal índice acionário, está um pouquinho mais forte, 0,93% de queda, 108.922 pontos. Lembrando, estamos abaixo da abertura do ano, que foi em 109 mil, bem próximos, mas abaixo ainda do fechamento do ano de 2022. Tivemos um grande avanço durante janeiro, mas ao finalzinho de janeiro e nesse começo de fevereiro nós tivemos uma forte queda para o nosso índice acionário, saindo ali dos 113, 114 mil pontos e voltando aos 106, 107 mil pontos. Nós temos agora, neste momento, uma leve recuperação para o Ibovespa, 108.895, mas claro,
tem muita água para rolar até o final do mês e durante o ano como um todo a gente vai ver bastante coisa acontecer aqui com o nosso principal índice acionário. Dólar futuro, 0,87% de alta, já chegou a oscilar acima do 1% as negociações aqui para a moeda norte-americana. R$ 5,26 neste momento, cotação do dólar, pelo menos negociado nos contratos futuros. Principais destaques do nosso Ibovespa neste momento. Grupo Soma, 6,74% de queda para as ações de Grupo Soma, então varejo durante o dia de hoje perdendo bastante valor, está sofrendo bastante, daqui a pouco eu abro a oscilação do setor. Gerdau é um grande destaque, tanto Gerdau Metalúrgica quanto Gerdau estão perdendo acima de 6% de valor até este momento no pregão. O que aconteceu? JP Morgan e Goldman Sachs rebaixaram as ações da companhia, indicando posição neutra para o ativo depois da forte alta aqui da ação de Gerdau. Então, rebaixou o relatório, tanto JP Morgan quanto Goldman Sachs e, claro, se reflete aqui no nosso mercado, 6,42% de queda para Gerdau Metalúrgica e 6,01% de queda para Gerdau. A Azul é outra história, tem aí boatos, a gente já tem, claro, a efetivação da contratação de uma nova companhia para fazer uma reorganização financeira aqui na Azul. Uma das principais companhias do setor aéreo do Brasil, estava um pouco distante ali das oscilações positivas de Gol. Gol ontem perdeu bastante valor, mas claro, a Azul está despontando aqui no ano, acumulando uma queda de mais de 7%, quase 8%. Hoje, 6,20% de queda para os ativos de Azul, em meio, claro, a esses rumores, a essa história de uma recuperação, de uma reestruturação financeira dentro da companhia. CPFL também se destacando, 5,14%, Pets, BB Seguridade, inclusive, que anunciou seus resultados na manhã de ontem, ou no fechamento, se eu não me engano ali, no fechamento, na verdade, do mercado de ontem. Temos BB Seguridade oscilando aqui negativamente, o resultado trimestral até interessante. Nós tivemos um lucro líquido quase 50% superior ao enxergado no quarto trimestre de 2021. Então, na comparação ano a ano dos trimestres, 47,3% de alta no lucro líquido da companhia. No entanto, a receita com previdências e com seguros foi de 5 bilhões 191 milhões de reais. Isso é 3,5% menor do que o enxergado no ano anterior. A receita diminuiu, mas os lucros aumentaram. Nós temos um prêmio emitido, claro, para esses produtos de 31,7% a mais do que nós enxergávamos lá em 2021. Então, o resultado talvez não tenha agradado o mercado mesmo com esse forte salto no lucro líquido da companhia. Nós temos BBSE3, BB Seguridade, perdendo valor durante todo o dia de hoje, já abriu o pregão em negociação negativa e mantém esse sinal negativo até este momento, 3,96% de queda, disputando essa posição aqui com, claro, Vibra Energia e com Eco Rodovias. Aí essas três ações estão disputando essa colocação aí próximo dos 4% de queda. Então, fortes quedas aqui para algumas companhias, e Dux também 3,27%, Lojas Renner, como eu mencionava, setor de varejo perdendo bastante valor, inclusive repercutindo um dos dados interessantes que foram divulgados nesta manhã, que foram as vendas no varejo, que caíram 2,6% em dezembro. Dezembro, que é uma época muito forte para o varejo. Há uma sazonalidade em dezembro por conta, claro, das festas, por conta do fim de ano, que é interessante para o varejo. No entanto, nós tivemos uma queda de 2,6% nessas vendas do varejo no dezembro de 2022. A expectativa era uma queda de só 0,7%. Então, muito acima das expectativas, pode estar influenciando nessa queda generalizada do setor de varejo durante hoje. Outro dado divulgado agora pela manhã foi o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que variou 0,53% neste mês de janeiro, nesse primeiro mês do ano. A expectativa era uma variação de 0,57%. Expectativa de 0,57, veio 0,53, um pouquinho abaixo da expectativa, mas não o suficiente para animar os investidores e o mercado com a inflação no Brasil, que ainda está muito acima da meta de 3,25%.
O agregado nos últimos 12 meses está em 5,77. Então, 12 meses com 5,77, a meta do ano é 3,25. Não é o suficiente esse dado abaixo das expectativas dos investidores para animar um pouquinho o mercado. Do lado positivo, alguns ativos retomam um pouco do valor, corrigem um pouco as fortes quedas dos últimos dias. BRF entre esses ativos, 3,48% de alta, com um agregado anual negativo de 13,65%, ou seja, apenas corrigindo esse movimento de forte queda que nós vimos nos últimos dias. Também temos Apvida, 2,68%, VEG, Klabin, que perdeu bastante valor durante o pregão de ontem e hoje corrige um pouquinho acima do 1% de oscilação positiva. Mas claro, depois do intervalo nós traremos mais conversas sobre esses setores, sobre esses segmentos com Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, mas claro, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Com a nossa conversa, gostaria de convidar à minha tela Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest, se já estiver recomposto aqui. Alex, muito obrigado pela participação de hoje. É um prazer conversar contigo nesta quinta-feira. Fala, Gabriel, tudo bem? Eu tava dando risada aqui no... Maravilha. Os bastidores da BBC News, eles são incríveis. Para quem tá perdendo isso aí, tem alguns Instagramers aqui dentro da nossa equipe que sempre postam um pouquinho dos nossos bastidores, do que acontece por trás das câmeras. Mas falando em câmeras, a gente sempre lembra aqui de filmes, grandes produções cinematográficas, e hoje tivemos a divulgação dos balanços de Walt Disney Company. Que gancho, hein? Olha só, eu sou bom no gancho, tá, Alexandre? Eu sou bom no gancho. Onde ele vai tirar filme? Eu vou tirar filme da Walt Disney Company. Tivemos o balanço, o lucro com um salto interessantíssimo, então um balanço financeiro interessante e também a indicação de alguns cortes de custos, corte ali no número de funcionários. O mercado inicialmente reagiu muito bem ao anúncio, agora diminuiu um pouco os ganhos, ali acima de 1% de alta. Como é que você recebeu esse resultado de Walt Disney Company? Como que está a sua visão? Lembrando que o setor, a gente nem sei se a gente consegue colocar em tech por causa, claro, do streaming, mas tech como um todo estava decepcionando, estava apresentando resultados ruins. E agora o Walt Disney Company, um resultado interessante. Como é que foi a sua avaliação? Legal, Gabriel. Vamos lá, Disney, apesar do resultado ser negativo por parte do streaming, tivemos uma queda de 2,3 milhões de usuários no primeiro trimestre, né, do ano fiscal nos Estados Unidos, né, pela companhia. Lembrando que a previsão dos analistas era uma queda de 3 milhões, então, ou seja, teve um saldo net ali de 700 mil usuários que vieram acima do esperado. Um outro ponto de vista que veio muito melhor do que o esperado, que surpreendeu, foi a questão de parques temáticos e serviços.
É a questão dos hotéis, a questão dos próprios parques, a questão de todos os serviços em volta disso, né? Então, ou seja, os parques contribuíram positivamente, trazendo uma receita que desde a pandemia não estava tendo, né? Então, agora com essa flexibilização, né? Mostrando uma retomada de ocupação de hotéis, de parques temáticos, né? De serviços como um todo. E o streaming ele foi afetado, Gabriel, justamente com a questão de aumento de preço e também a competitividade, né? Então, ou seja, o Disney+, ele foi impactado não só pela questão de Netflix, mas também por vários tipos de serviços. Tem o Paramount, tem o HBO, hoje tem vários tipos de streaming hoje aqui no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde a gama é maior. Então, essa competição, né, em relação à mídia, né, também preocupa bastante, né? Ou seja, antes você tinha 1, 2 streamings, né, de assinatura, hoje a gente tem 10, né? Ou seja, agora o consumidor ele é mais seletivo e agora com esse medo talvez de recessão, juros mais altos, ele acaba sendo um pouco mais seletivo na hora de assinar e também, já que a Disney+, também, né, a própria Disney, serviço de streaming, teve um aumento de preço. Então, isso trouxe ali né, a questão de oferta e demanda, né? Diminuiu um pouco a demanda com essa questão de preço. Então, o resumo seria esse, Gabriel. Lembrando, também tivemos uma questão de reestruturação, né? O Bob, né? O CEO que voltou em novembro, né? Que ele já era da companhia, ele retornou agora em novembro do ano passado. Ele fez, né? Anunciou uma reestruturação, um corte de 5,5 bilhões de dólares, mais de 7 mil demissões, mais de 7.700 demissões. Até falaram que o Mickey foi demitido, né? O pessoal está falando nos bastidores, mas um ponto importante que a gente tem que lembrar é que a volta dos dividendos, né? Eles falaram, o próprio Bob falou, olha, a gente está mandando pessoas embora, a gente está diminuindo os custos, ficando mais enxuto, para quê? Para pagar dividendo, porque desde 2020 que eles não pagaram dividendo por causa da relação da pandemia, né? Então agora é uma virada de chave, reestruturando a companhia para uma fase de crescimento, e principalmente nessa linha, né, principalmente de conteúdos também muito forte. Certíssimo, Alex André. Inclusive Bob Iger aí que retorna aí à frente das câmeras. A gente tem um posicionamento aí em direção a esse corte de custos. Corte de custos interessante, deve pegar ali essa parte de streaming realmente, tirar um pouco dos incentivos, dos investimentos. Lembrando que ano passado nós falávamos sobre o crescimento do Disney Plus e do Star Plus também, que são os dois serviços oferecidos pela Disney, e quem estava sofrendo era a Netflix. Nesse resultado do último trimestre do ano, nós tivemos um ganho ali interessante de usuários para a Netflix e agora essa perda para a Disney Plus. Então, concorrência acirrada, quanto mais produtos, quanto mais serviços de streaming, mais esse cenário fica um pouco complicado, claro, para os principais players. A gente vai ver essa disputa aí ao longo do ano, ao longo dos próximos anos, como é que vai ficar essa disputa pela audiência. Tem streaming de absolutamente qualquer coisa que você procurar aí na internet, então é um mercado que antes não era explorado e agora é ultra explorado, hiper explorado, até explorado um pouquinho demais. Nós temos inclusive uma matéria interessantíssima no nosso site, A Magia dos Resultados de Disney, um artigo de opinião escrito, claro, por Alex André. Então, para você que quer escutar um pouquinho, ler um pouquinho mais sobre a opinião de Alex André sobre esses resultados de DISB34, que é, claro, o BDR de Disney aqui oferecido no Brasil, nós temos a magia dos resultados de Disney disponível no nosso portal de notícias. É só entrar lá, www.bmcnews.com.br, procurar por esse artigo de opinião de Alex André. Aqui tem todos os números bem estreitos aqui, bem descritos e, claro, a opinião dele sobre os dividendos, sobre a mudança dos planos, sobre esses cortes de custos. Aproveite todo o conteúdo produzido por nossa equipe, pela equipe da BMC News lá no nosso portal de notícias. Dá para você assistir a programação, dá para você ver as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado e também a opinião dos nossos analistas, dos nossos especialistas que estão aqui disponíveis no portal de notícias. Alex André, agora puxando um pouquinho mais aqui para o Brasil, nós temos um destaque negativo, que olha que destaque negativo, hein? Amar 3, amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem por 84 centavos, que é a cotação atual. Meu Deus, das ações. Eu tô aqui animado, Alex André. Disparado nos trocadilhos. 84 centavos, cotação atual aqui dos ativos de Lojas Marisa. Já chegou a ser cotado aqui acima dos R$10, quase R$13 a ação lá em 2022. No entanto, a gente teve uma forte queda durante o ano de 2021, 2022 e agora abaixo de R$1 aqui os ativos de Marisa. Nós tivemos, claro, a renúncia do atual presidente da companhia e agora essa disputa pelas dívidas
dívidas que são superiores ali a 600 milhões de reais. Não se aproximam, claro, dos 40 bilhões de americanas, mas 600 milhões é um valor bem relevante. E agora fica a questão se as instituições financeiras aceitarão a rolagem da dívida ou não. A gente vai ter que acompanhar esse processo. Como que você recebeu essa renúncia do presidente de Lojas Marisa e como que você identifica essa situação? É suficiente para, claro, uma queda de 21% no pregão de hoje? Olha, o Gabriel, isso pode ser explicado, tá? É muito desafiador. Mas olha que interessante, Gabriel, como que as narrativas mudam, né? Porque algumas semanas atrás, acho que nem 2 semanas atrás, a gente estava falando de C&A ser comprada, né, pela Renner, né? Foi uma notícia que saiu, né, na mídia, que foi desmentida, mas o setor inteiro estava reagindo positivamente, não só a C&A. E agora, com essa leitura negativa, né, de Marisa, o setor como um todo caindo. Você estava até falando de Soma, né? Para mim, na minha opinião, não tem nada a ver com Soma, né, pessoal? Vamos ser racionais aqui, né? Soma tem um portfólio muito sólido, né? Boas marcas, a gente está falando aqui de Hering, de NV, de Farm, não faz sentido nenhum esse desconto, né? Muito grande. Então, eu acho, na minha opinião, eu como investidor, eu começo a olhar essas grandes discrepâncias, né? Ou seja, o setor é muito contaminado, né? Todo o setor, acho que parece que aperta um botão céu né, do setor inteiro, não quer saber de onde está vindo, né? Quer vender tudo. Então, acho que olhando de Marisa, sim, faz total sentido essa queda de hoje, mas olhando para frente, né, o mercado ele falta aquele gatilho de previsibilidade, né, que vai acontecer com o papel. Então, por isso que ele sai. Mas, para mim, não justifica também uma queda muito grande de Soma, né? Então, essa é a minha opinião em relação ao setor de varejo de vestuário. Certíssimo. Ontem, com a notícia, a C&A caía e algumas outras companhias do segmento aqui de varejo de vestuário também caíam bastante. Hoje eu expandi aqui o nosso setor de varejo. Claro, o mapa que está aqui em minha frente é de Marisa, mas o principal destaque aqui também, Marisa 21,7%. Em comparação com o restante do setor, é uma queda muito mais acentuada, mas não tirando o mérito aqui de uma queda de 6,94%, quase 7% das ações de Soma, de grupo Soma, Soma 3. Nós temos também aqui Pets perdendo bastante valor, 5,04% de queda. Guararapes também cai, 4,19%. Americanas hoje está distante aqui dos destaques, está perdendo um pouquinho de valor. Americanas 4,67%. Nós temos Lojas Renner também no patamar negativo, 3,43%. Arezzo, Alpargatas, C&A e Allied também perdem valor no pregão de hoje. Do lado positivo, quem que tá? Só Via com 1,40%, uma correção do movimento de forte queda que nós tivemos neste ano, inclusive aqui 10% no agregado anual. Natura, que vem ganhando valor durante alguns pregões consecutivos, e Magazine Luiza, que está oscilando entre o neutro e a leve alta, 0,47% neste momento. Então o setor como um todo está reagindo a esse anúncio, claro, e algumas coisas não se explicam no nosso mercado, né, Alex? Acho difícil a gente entender essas movimentações em conjunto que acabam contagiando todas as empresas, não importando ali o seu modelo de negócio. Realmente, Gabriel, essa questão acho que traz como oportunidade, né, todos esses desafios do mercado, como diz o próprio Peter Lynch, né, aquele mercado manica, né, depressivo. E isso serve sim para separar o que realmente faz sentido e o que não faz para o investidor. E eu falei de um case específico, mas pode servir para outros também, né? Acho que é nessa hora que tem boas oportunidades, Gabriel. Acho que a lição fica nesse sentido. Maravilha. Alex André, quinta-feira se encerrando, pelo menos para nós aqui no Vênus. Um pezinho para o sextou, hein? Um pezinho quase no sextou. Agradeço imensamente a sua participação de hoje. Muito obrigado pela conversa, claro. Dando um pitaquinho no mercado americano, aqui no Brasil, então a gente aproveita aí a sua expertise para falar com certa amplitude aqui de tudo que está acontecendo no mercado de hoje. Muito obrigado pela participação, claro, dando o nosso último giro de mercado. O Ibovespa aqui segue nessa movimentação, agora ampliando um pouco a queda, 1,12% de queda. Nós tivemos uma abertura de 109.951 pontos. Ontem chegamos a bater nos 110 mil, recuperamos esse patamar dos 110 mil pontos. Não conseguimos segurar até o fechamento, então a abertura de 109.951.
uma mínima de 108.428 e neste momento 108.771, muito mais próximo da mínima do dia do que, claro, da máxima e da abertura, 108.714 pontos. Dólar futuro oscilando positivamente 0,92%, R$ 5,26. Principal destaque negativo do dia, Marisa com 21,7% de queda durante o pregão de hoje. A anualizada já soma aí 33,60% em todas as oscilações aí aglomeradas para o ano de 2023. Ainda estamos no começo do ano, mas como o varejo vem apanhando aí faz uns 2, 3 anos seguidos, não me surpreenderia a gente segurar essas fortes quedas até o meio do ano. Então, um movimento bem interessante. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do intervalo, tem Felipe Nascimento, tem Alexandre Cabral, Alan Gani no BMC Market para discutir tudo que está rolando aqui na economia e no mercado brasileiro. Tem, claro, discussão sobre Banco Central e independência aqui do Banco Central, sobre política monetária. Tem Roberto Campos Neto, segundo alguns rumores do mercado, indicando para o governo que pode fazer uma revisão nessa meta de inflação para o ano de 2023, bastante coisa, mas claro, depois do intervalo, Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e Alan Gani no BMC Market. Eu vou ficando por aqui, volto só no fechamento com a Débora Oliveira às 4 horas da tarde. Um abraço a todos, tchau, tchau. PMC News, informação que gera valor.